Em cada geração, Deus levanta homens e mulheres que aprendem a tocar o céu pela oração. Esta série é um chamado para voltar ao lugar onde o poder espiritual nasce. Se inscreva e acompanhe cada capítulo. Juntos, vamos despertar uma vida de oração verdadeira. Homens comprometidos com a oração continuam sendo indispensáveis. Vivemos tentando criar métodos, sistemas e estratégias modernas para impulsionar a igreja, como se o progresso dependesse apenas de engrenagens ou de novas estruturas. O plano divino nunca foi, em primeiro lugar, aperfeiçoar modelos organizacionais, e sim formar pessoas moldadas e despertas para seu propósito. Enquanto a igreja muitas vezes procura técnicas mais sofisticadas, Deus procura pessoas mais profundas. A história da fé confirma isso. Quando lemos que surgiu um homem enviado por Deus, entendemos que a preparação para a vinda de Cristo foi concentrada na vida daquele homem. E quando a promessa declara que um menino nos nasceu, percebemos que a salvação do mundo repousa sobre uma pessoa, não sobre um programa. Paulo também explicava que o poder do Evangelho avançou porque os homens que o anunciavam carregavam um caráter moldado por Deus. A eficácia da mensagem está diretamente ligada à vida de quem a transmite. E Deus percorre toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Na era de máquinas e técnicas, essa verdade corre o risco de ser apagada. Um esquecimento tão desastroso quanto remover o sol do centro do sistema. O que a igreja mais necessita não é de estruturas maiores ou métodos modernos, mas de homens e mulheres nos quais o Espírito Santo encontre liberdade para agir. O Espírito não se move através de planos, mas através de vidas. Ele não unge equipamentos, mas corações rendidos. Historiadores já observaram que o caráter pessoal influencia mudanças sociais muito mais do que se admite, e o mesmo vale para o reino de Deus. O impacto do Evangelho depende do caráter e do testemunho dos seguidores de Cristo, especialmente daqueles que pregam a mensagem. O pregador carrega a dignidade e o peso da mensagem. Sua vida é o canal por onde o óleo da unção de Deus deve fluir. É o homem que forma o pregador, e é Deus quem precisa formar o homem. A mensagem jamais é maior que o mensageiro. O sermão nasce da vida de quem o proclama. Assim como o leite expressa a vida da mãe, o sermão expressa a vida do pregador. O tesouro é divino, mas repousa em vasos humanos. Um sermão verdadeiro é construído ao longo da vida. Demora-se anos para formar um sermão, porque leva-se anos para formar um homem. Se a vida é fraca, o sermão será fraco. Se a vida é santa, a mensagem será santa. Se o homem está cheio da unção, o sermão transbordará unção. Paulo chamou-o de meu evangelho. Não que ele tenha degenerado o evangelho com suas excentricidades pessoais, ou que tenha feito digressões egoístas, mas o evangelho foi posto no coração e na corrente sanguínea do homem Paulo, como tarefa pessoal que lhe foi confiada para ser executada por meio de suas características paulinas, para ser inflamada e possibilitada pela energia ardorosa de sua alma ardorosa. Os sermões de Paulo. O que eles eram? Onde estão? Esqueletos, fragmentos espalhados, sem rumo num mar de inspiração. Mas o homem Paulo, maior que seus sermões, vive para sempre, em plena forma, traços e estatura, dando forma à igreja com a mão. A pregação não é senão uma voz. A voz no silêncio morre, o texto é esquecido, o sermão desvanece na memória. O pregador vive. O sermão não consegue se elevar acima do homem usando as forças que lhe dão vida. Homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Tudo depende do caráter espiritual do pregador. Debaixo da dispensação judaica, o sumo sacerdote usava um diadema de ouro com letras compostas por joias. Santidade ao Senhor. Então, cada pregador no ministério de Cristo precisa ser moldado e adotar como viga-mestre esse mesmo lema: busca por mais santidade e conformidade com Cristo. O céu que desejava era um céu de santidade. O Evangelho de Cristo não progride por ondas populares, não tem nenhum poder de autopropagação.
Ele vai adiante, à medida que vão adiante, os homens encarregados do Evangelho. O pregador precisa personificar o Evangelho. Suas características divinas e mais diferenciadas precisam estar corporificadas nele. O poder de constrangimento que o amor tem deve estar no pregador com força arrojada, excêntrica, inteiramente sob comando e indiferente a si mesma. A energia da autonegação precisa ser seu ser, seu coração, sua carne e seu sangue. Deve prosseguir como homem entre homens, vestido de humildade, subsistindo em mansidão, prudente como a serpente, inofensivo como a pomba. Os vínculos de um servo com o espírito de um rei que se porra de maneira elevada, real e independente, tendo a simplicidade e a doçura de uma criança. O pregador precisa lançar-se, com todo o abandono de uma fé perfeita, que se esvazia a si mesma, e de um zelo autoconsumidor, em sua obra pela salvação dos homens. Mártires compassivos, intrépidos e de coração terno devem ser os homens que pegam uma geração e dão a ela forma para Deus. Se o tempo para servir for reduzido, se forem pessoas que buscam posições, se forem pessoas que agradam ou temem os homens, se tiverem uma fé débil em Deus ou em sua palavra, se a negação se quebrar por qualquer fase do eu ou do mundo, essas pessoas não podem incumbir-se da igreja nem da palavra de Deus. É uma vergonha ímpar para o ministro cristão ver sua santidade de caráter e de objetivo se rebaixarem em relação ao sacerdócio judaico. Jonathan Edwards disse: "Prossegui avidamente na minha a pregação mais aguçada e intensa do pregador deve ser ele mesmo. Sua obra mais difícil, delicada, laboriosa e completa deve ser consigo. O treinamento dos 12 discípulos foi a obra grandiosa, difícil e duradoura de Cristo. O que Deus faz no secreto continua no próximo capítulo. Vamos nos aprofundar na vida de oração.